Olá pessoal, dando continuidade agora com erisipela. Bom, o que seria algumas definições iniciais? Linfangite. Linfangite é um quadro inflamatório dos vasos linfáticos independente do fator etiológico envolvido. A linfadenite é um quadro inflamatório do linfonodo e a erisipela é especificamente um quadro inflamatório infeccioso produzido pela toxina do Streptococcus pyogenes. Quando esse processo inflamatório infeccioso atinge a hipoderme, nós temos também um quadro de celulite. Então, a erisipela, pessoal, seria um processo inflamatório dos vasos linfáticos produzidos pela toxina do Streptococcus pyogenes. A incidência ela é rara antes dos 20 anos e ela se dá principalmente na idade média adulta. Temos alguns fatores predisponentes, como a higiene precária, as lesões cutâneas, situações de imunodepressão, pacientes portadores de diabetes mellitus. E a etiologia, gente, ela está basicamente focada no Streptococcus pyogenes beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Existem outros estreptococos do grupo B, C e G que também podem estar implicados, ou até mesmo estafilococos que podem mimetizar a característica clínica desses processos inflamatórios que são denominados de erisipela, conforme nós veremos adiante. A etiologia das linfangites, nós temos as linfangites primárias, cuja etiologia não é identificada, e as linfangites secundárias, podendo ser secundárias a agentes físicos, como cortes, contusões, queimaduras, irradiações, agentes químicos, como os organofosforados, alguns contrastes, alguns quimioterápicos, e os agentes biológicos que aqui interessam para nós, que são os vírus, as bactérias, no caso interessa para nós a bactéria, né, o Streptococcus pyogenes, mas também podendo ser os fungos e outros parasitas. O quadro clínico ele apresenta um período de incubação de 1 a 8 dias. O paciente apresenta características gerais de processo inflamatório, infeccioso, que é um mal-estar geral, uma astenia, cefaleia, náuseas, vômitos, né? Essas toxinas podem acometer também as articulações, gerando artralgias. Há também calafrios, febre caracteristicamente alta. A lesão cutânea é muito característica, gente. Ela apresenta uma placa eritematosa, edematosa, brilhante, quente e de bordos bem delimitados, conforme nós veremos adiante. Podem apresentar-se também cordões linfangíticos, né? Cordões inflamatórios da rede linfática. E a erisipela pode ser recidivante, pode ter a característica de evolução dos tecidos para gangrena, podem apresentar bolhas na erisipela bolhosa e também estar presente nas mucosas. Vejam aqui, gente, que a característica de uma celulite é um processo inflamatório difuso. Vejam a característica do vermelhidão ser não de bordos bem delimitados. Já a erisipela ela tem esse aspecto brilhante, bordas bem delimitadas, essa área é bem aquecida. Pode evoluir para situações como gangrena ou flictenas, como aqui mostra a figura. E esses processos inflamatórios, eles podem surgir pelo linfedema ou podem agravar o linfedema já existente no paciente. Aqui nós temos também uma erisipela de face, os cordões inflamatórios que podem também estar presentes nesses pacientes. O diagnóstico ele é basicamente clínico através do exame físico, mas nós podemos ter o subsídio também de um hemograma com leucocitose, com desvio à esquerda, provas de processos inflamatórios como o VSH e PCR alterados. Podemos ter a presença do anticorpo específico à streptolizina do Staphylococcus pyogenes, que são os anticorpos anti-streptolizina O, né, positivos,
e podemos ter uma hemocultura positiva para o patógeno. Em relação às medidas gerais, nós temos aquilo já conhecido dos linfedemas, a higiene dos membros, o repouso no leito, a utilização de medicações como os analgésicos, os antitérmicos, os anti-inflamatórios. Há também a possibilidade da utilização, caso o paciente apresente vômitos, de antieméticos. Podemos fazer a limpeza da área com compressas e solução de Thyssen ou permanganato de potássio, que ajudam na limpeza dessas áreas inflamadas. Podemos fazer uso de tópicos para processos micóticos entre os dedos, como os derivados imidazólicos, ou também a possibilidade da via enteral, como opção terapêutica das micoses. O tratamento específico é a utilização da penicilina G, procaína, intramuscular, por 10 a 15 dias. Podemos ter a opção da penicilina V para casos menos graves, por via oral. E a penicilina G cristalina por via endovenosa nos casos mais graves. Aqueles pacientes que apresentam alergia à penicilina, nós temos posologias utilizando a eritromicina e o sulfametoxazol mais trimetropin. Quando existe a possibilidade da infecção também pelo estafilococo, nós utilizamos a oxacilina. Na ocasião em que esse processo inflamatório infeccioso passa a comprometer mais e podemos ter aí uma flora microbiana variada, nós podemos ter uma terapêutica com a utilização de antibióticos de mais largo espectro, como a associação da oxacilina mais um aminoglicosídeo, um metronidazol ou clindamicina, quando já pensamos na possibilidade da existência de anaeróbios, e a cefoxitina também pode ser utilizada nesses pacientes nos quais nós visualizemos a possibilidade de infecção polimicrobiana. Em relação ao aspecto da profilaxia das recidivas, é interessante as orientações que passemos aos pacientes, principalmente em relação à limpeza, à higiene da pele e dos fâneros, o tratamento causal e sintomático do edema, do linfedema e do flebedema, o combate às dermatoses, a utilização de antibiótico profilaxia também pode ser feita, pessoal. Nós podemos utilizar a mesma penicilina naqueles pacientes não alérgicos, como a penicilina B benzatina intramuscular, pelo período de a cada 21 dias ou 30 dias, uma dose mensal, na perspectiva de que aquele antibiótico seja liberado gradualmente e que tenhamos uma menor chance de desenvolvimento de processos de erisipela no paciente. Para os pacientes alérgicos, nós podemos utilizar a eritromicina e o sulfametoxazol mais trimetropin por 10 dias a cada mês. Então, o paciente toma esses antibióticos naqueles que nós já temos o relato de vários processos de erisipela, na perspectiva de que nós possamos interromper esse ciclo de infecções múltiplas, nós fazemos a antibiótico profilaxia do paciente. Isso, obviamente, tem a intenção de que o paciente não tenha o seu linfedema agravado por cada novo ciclo de infecção. E as complicações decorrentes dos processos inflamatórios infecciosos são as ulcerações, aquilo que é de mais importante, gente, o linfedema secundário a múltiplos surtos de erisipela. Então, é muito importante que nós tenhamos os cuidados higiênicos e também possamos fazer naqueles pacientes que já chegam para a gente com um relato de vários processos de erisipela, que nós tenhamos com eles a possibilidade de profilaxia com antibióticos para minimizarmos esses ciclos mantidos de infecções, né? Temos também a possibilidade de complicações secundárias, a liberação da toxina, a pericardite, a endocardite, processos de empiema, processos de artrite secundários
a infecção de pele, secundários ao processo de erisipela. Gente, obrigado pela atenção, bom estudo. Vou enviar para vocês também alguns artigos que falam sobre linfedemas e erisipelas para a gente fortalecer aí o conhecimento sobre esses dois assuntos na angiologia. Obrigado, gente, um abraço, até mais.